Dois Silvas Podcast na Austrália, na área. Estamos Diretamente da Austrália. Isso aí. Eu sou o Guina Souza. Salve, rapaziada. Sou o Gabriel, vulgo Gabs. Estamos aqui de novo com o nosso Dois Silvas Podcast. E hoje vamos bater um papo bem interessante aqui. Eu e meu amigo Guina, falar sobre uma parada muito da hora aí. Eu acho que vai ser um assunto pertinente para todo mundo. Mas antes disso, queria falar também sobre o que você achou desse nome aí, Guina, Dois Silvas, que você trouxe aí pra gente, na verdade, né? Foi uma ideia que você teve. Qual foi a proposta aí pra galera entender um pouco melhor disso aí? Bom, mano, na verdade, eu sempre tive a curiosidade de aprender sobre o povo, o povão, tá ligado? E pra mim, esse nome foi um nome que impactou muito na hora que eu tava tentando pensar lá. A gente trocou muita ideia para decidir qual era o nome. Inclusive, o primeiro episódio que a gente fez tava sem nome, assim, né? Eu falei ainda podcast, Guina Podcast, mas não era exatamente o que eu queria. Porque eu não quero falar para mim, né? Quando eu falo Guina Podcast, eu acho que resume-se muito as coisas sobre mim. Eu não quero isso, eu queria falar com o povo, né? E quando você me passou, eu perguntei o seu nome completo. Eu falei, mano, deixa eu ver qual é que é o seu nome completo. Seu nome completo é? Gabriel Lourenço da Silva. Gabriel Lourenço da Silva. E eu sou Aguinaldo da Silva Souza. Aí eu pensei, cara, Silva e Silva, eu acho que a gente fala muito, a gente realmente é a definição do que é o Brasil, né? Não só no estereótipo físico, mas o nome resume a gente, né? A gente é o brasileiro da gema original. E eu acho que esse nome a gente vai falar com um povo no Brasil. Com Silvas, o Soares. Silva, Soares, Oliveira, Souza. Acho que é uma parada que conecta muito a gente, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha essa brisa assim de caramba, aquele maluco ali também é Silva, será que ele é meu parente, tá ligado? E no fim das contas a gente tá todos conectados, né? De alguma forma, por ancestralidade, por sobrenome, por nacionalidade ou pelo simples fato da gente ser humano, né? Cara, eu tenho ouvido e lido muita coisa sobre as nossas origens. E os Silvas, os Souzas, os Soares, o que eu tenho ouvido muito falar que eu não sei dizer se são todos, mas que a maioria vieram como sobrenomes de donos de escravos. Eu ouvi essa questão aí também. Donos de escravos, essa ideia. Nome de fazendas aonde os escravos pertenciam. Então, isso de alguma forma nos conecta muito, né? E assim, falar assim, querendo ou não, pode ser que a gente que nós sejamos todos descendentes de escravos no Brasil. E eu tenho uma linhagem forte que me diz que eu venho de descendentes de escravos. E também os meus avós, por parte do meu pai, eles vêm de uma família de origem indígena, dos índios do Brasil. Sim. Quer dizer, além do nome Silva, eu tenho certeza que o meu sangue vem ali do brasileiro original, ali do índio, com a mistura do escravo. Então, para mim, falar sobre isso, usar esse nome no nosso podcast é algo muito importante, que fala muito sobre nós e fala muito sobre com quem nós queremos falar, né? Exatamente. E é muito louco também, eu acho, como as pessoas acabam negligenciando um pouco o passado, sabe? Eu refleti sobre isso há um tempo atrás, que algumas pessoas falam, você tem que deixar o passado no passado, e esse tipo de coisa. Eu acho que até um certo ponto sim, mas quando você olha para o passado, você no presente é um reflexo daquilo, entende? E você negligenciar o passado é negligenciar as consequências que o passado te trouxe, né? Boas ou ruins, mas o presente existe por conta do passado, então é sempre bom voltar lá atrás às vezes, né? E estudar um pouco, se aprofundar um pouco, principalmente nesse lance das origens, né? Que eu acho que é bem importante. E falando sobre o passado, né, Guina? Eu tenho uma curiosidade assim, que eu sei que você trabalhou como guarda de metrô, é isso? Segurança do metrô de São Paulo. Segurança do metrô de São Paulo. E eu queria saber da sua visão, você como um cara negro trabalhando no setor de segurança, porque pelo pouco que a gente sabe, né, o setor de segurança, desde polícia e todo tipo de coisa, eles carregam aquele estereótipo, né, de homens da lei, né, servir, proteger e esse tipo de coisa, mas a gente sabe qual que é o retrato do vilão deles, né? Então, eu queria saber, na sua visão, como foi para você essa experiência,
tem um cara negro que tá nessa posição de ser um segurança. Cara, é uma pergunta muito interessante, porque a gente nem tinha planejado de falar isso. E eu tenho que tomar muito cuidado ao falar desse tipo de assunto, porque de alguma forma eu não quero ferir quem trabalhou comigo, porque infelizmente o mundo precisa de pessoas que trabalhem com a segurança pública, porque precisa de ordem, o mundo precisa de ordem. Com certeza. Porém, cara, que eu me tornei, eu sou realmente a diferença, esses 2% diferente de quem normalmente usa uma farda. Talvez essa porcentagem seja maior, mas eu realmente vi poucos. Eu sou o cara que usei a farda em um determinado momento, eu quis tirar a farda, meu sentimento era abandonar a farda a todo momento, assim, eu via que aquilo não era mais para mim, que eu não fazia mais parte daquilo. E quando eu vi algumas situações, eu entendi, aquilo ali faz parte da função e o errado era eu. Então, assim, ó, tem uma parte da vida que você precisa entender o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e aonde você está fazendo. Porque muitas vezes a gente quer mudar aquela atmosfera, mas aquela atmosfera não vai mudar. Então, quem tem que mudar é a gente. É a gente, né? Eu acho que é uma coisa, assim, que é importante também ressaltar, que atrás de uma farda existe um ser humano, né? E eu acredito de verdade que existem pessoas que estão nesse ofício com o intuito de, tipo, mudar. Só que é um sistema, né? É uma parada que foi criada e, querendo ou não, eu acho que assim como a política, quando você adentra em um sistema, é muito difícil você mudar o sistema. É mais fácil você se adequar. E aí algumas pessoas ou se adequam ou acontece como você, que eu acho que chega a uma altura assim que dá aquele estalo e fala, cara, eu não quero fazer isso mais, porque eu não concordo com essa prática como um todo e eu não tenho poder para alterar essa prática da forma com que ela funciona, né? Não sei se você concorda com essa visão também. Sim, é que na verdade eu vou explicar o porquê que eu não cabia mais nessa função. Eu sempre tive, quando eu era moleque, eu tinha um sonho de ser policial federal, mas esse sonho é muito sobre a poesia da profissão, não é sobre a realidade. Mas antes de qualquer coisa, a gente sempre esquece aqui. Rapaziada, muito obrigado, né, pelo que vocês têm feito. No nosso segundo episódio hoje, eu vou contar tudo sobre essa função que eu exerci, tudo isso que a gente acredita sobre mundo hoje. Mas antes, já deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no canal aí, já sabe, ativa o sininho e aquelas coisas aradas aqui. Aquela coisa toda, né? Que a rede social pede, né, rapaziada? Aí a gente tá aí. Deixa comentário aí que você quiser saber sobre a Austrália também, sobre temas pra gente trocar ideia. Obrigado pela colaboração de vocês no Instagram. Segue lá o Instagram também. Segue o Instagram, Dois Silos Podcast, segue o Pina, segue eu lá também. Dá uma moral pra nós. Dá uma moral. E continua aí assistindo a gente. No começo, qual que foi a condição, mano? Eu tentei várias coisas na minha vida para trabalhar. O Brasil, todo mundo sabe que é difícil pra caramba no Brasil, as condições são difíceis. O brasileiro, ele normalmente faz 2, 3 funções, ele sabe fazer um monte de coisa. Faz tudo, né, cara? Porque para sobreviver mesmo, e como a gente veio de famílias muito simples, né, cara? A gente não tem muita coisa, a gente não tem muita opção. Então eu tinha tentado algumas coisas, tinha estudado, tinha feito Senai, estava trabalhando já na função que eu tinha me formado no Senai. Só que, mano, depois eu tentei ser jogador de futebol, gastei um tempão tentando ser jogador. Tentei. Jogador de futebol. Cheguei a viajar pra Minas, caramba, mas eu não era bom o suficiente. Uns brothers meus até ficaram lá depois no time. O time, se eu não me engano, foi até campeão. Era da segunda ou terceira divisão do campeonato de Minas lá. E eu até jogava pra várzea, eu era um bom jogador, mas pro nível profissional não era bom. Eu comecei isso. Os caras normalmente falam que eu era bom, eu tive sorte. Eu sempre fui perneta, eu sempre falava eu não era tão bom assim, você jogava futebol, eu falava, cara, os caras são focados no gol. Por quê? Porque eu era o pior. O gol é zoado. E eu era grande, né, mano? Os caras falavam, fica aí. No gol também já é demais, né, cara? Mas então, aí eu parei de jogar bola e aí eu falei assim, eu fiz Senai tipo mecânico geral, era tipo técnico em projeto mecânico, fiz vários anos de Senai. Aí no que isso, eu vi que aquilo não era pra mim, aí me chamaram os brothers da rua, falaram, mano, você joga bola, vamos jogar lá, fazer o teste lá. Passei no teste, fui jogar, mas depois não fiquei no time. Aí depois disso eu fui pra estudar educação física. Eu falei, mano, já tô nessa área aqui do futebol, vou fazer educação física pra trabalhar na área aqui, seja no futebol ou como personal. E também, cara, aí eu vi, quando eu comecei a fazer a faculdade, aí apareceu essa oportunidade de fazer um concurso pro metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é uma empresa gigante,
em São Paulo, paga muito bem. Na época que eu fiz o concurso, eles pagavam muito mais do que a Polícia Militar de São Paulo. Caramba. Além de ser uma empresa do governo, você tem uma segurança melhor, eles não te mandam embora só se você fizer uma coisa muito errada, tipo na polícia, se você fizer uma coisa muito errada. Uma empresa gerenciada pelo governo, você tem essa segurança, né? Você nunca é mandado embora. E outros benefícios do metrô eram muito bons, continuam sendo muito bons. Eu imagino que seja Era um concurso bem difícil, era bem... Porque assim, ó, o metrô era muito bom trabalhar no metrô. Não tenho que reclamar da empresa metrô. Então aí eu estava fazendo educação física, aí apareceu essa oportunidade. Eu tinha uma namorada, que o pai dela trabalhava no metrô, e um dia ele conversou comigo e falou, mano, vai abrir inscrição para o concurso do metrô. Eu falei, beleza, vou fazer o concurso, né? E cara, na verdade, é lógico que tem essa parada da gente molecada, pode ser preto, pode ser branco. Quando a gente é moleque, esse tipo de coisa depende muito de onde você mora também, né? Porque tem região que é muito simples, que a molecada só vê polícia fazendo coisa errada, fazendo agressão. Então aí, tipo, esse moleque ele não quer ser o policial. Eu venho de uma região pobre, mas eu ainda venho de uma região, tipo assim, mano, eu não morava na favela, então eu não via violência policial quando eu era moleque. Então eu aprendi a ver em filme, pô, polícia é da hora, polícia é da hora. Então, depende de onde você vem. Dependendo de onde você vem, de como é a sua realidade, né? Você quer se por separar. Eu tinha aquele sonho, né, que é a poesia. Todo mundo fala, policial é ser da hora, tipo, você carrega uma arma, você ajuda as pessoas, você salva as pessoas, porque é isso que a gente vê nos filmes, né? É isso que a gente vê, né? A maioria dos filmes. Então eu aprendi com televisão, com essa parte poética da polícia, que, pô, seria uma parada legal. Então quando apareceu essa oportunidade de eu fazer o concurso pro metrô, cara, eu falei, pô, legal, vou fazer para ser segurança do metrô. Fui lá, fiz o teste, resumindo, fiz o teste, fiz as provas físicas e a teórica e passei em tudo, né, cara? Aí bora começar o curso. E eu acho que as coisas começam a ficar importantes aí, falar sobre esses processos. É assim, ó, hoje, cara, eu vou ser muito sincero com você, Gabizão. Eu não sou um cara muito... que defende muito a polícia. Não sou um cara. Porque eu vi de dentro... muito um transtorno que ser policial traz às pessoas. Assim, ó, pra você ter uma noção, um policial militar, cara, vou falar assim, ó, pegar como exemplo o policial militar. Eu sei que muita gente vai criticar, mas tudo que eu quero falar aqui hoje, que eu trazer aqui pros nossos vídeos, eu quero primeiro que as pessoas entendam antes de ficarem bravas. Exatamente. Porque no final você vai entender que eu não tô tão errado assim, cara. Um policial militar, cara, um cara normal, um cara da paz, um cara tranquilo, depois de 3 a 4 anos trabalhando como policial militar na rua, ele muda emocionalmente. A formação, o processo de formação do policial e o trabalho na rua muda ele emocionalmente. Um cara, depois de 5, 6 anos de polícia, usando uma farda, ele é totalmente diferente de quando ele começou. Então, o que eu quero dizer? Passei no concurso, comecei a fazer o meu curso, né? Os cursos de aprendizado para ser da função, né? Que é assim, ó, como agir nas ocorrências e tudo. Cara, e nesse curso de formação, eu entrei em 2006, já faz 16 anos, há 16 anos atrás. Cara, era tudo muito diferente. A gente passou por um processo de transição de informação aí muito grande, né? Então, assim, as coisas eram muito diferentes. Para você ter uma noção, eu tive no meu curso de formação, que era crime naquela época, a gente tinha algumas assim, as tarefas de crime para fazer. Era crime naquela época, o crime de, por exemplo, atitude suspeita, irmão. Sabe o que é atitude suspeita? O que seria a atitude suspeita? Para você, quem era o suspeito há 16 anos atrás no metrô? Dê a característica de um cara suspeito há 16 anos atrás no metrô. Olha, eu não vou dizer só há 16 anos atrás, mas acho que até hoje o suspeito era eu, era você. Exatamente. Rapaziada, tudo que a gente trazer aqui não é uma forma... Muita gente fala que usa a expressão mimimi. Eu acho que é bom a gente bater um papo sobre isso, porque a gente pode enxergar no outro que vive isso, quais são as dificuldades dele, tá ligado? Então, exatamente era isso. Mano, se eu visse... A gente foi ensinado, por exemplo, atitude suspeita é a coisa mais ridícula do planeta. O que é atitude suspeita, pra quem não sabe? Tipo assim, você tá fazendo a ronda lá no metrô,
O cara tá parado. Às vezes ele tá parado esperando alguém. Às vezes ele tá esperando alguém tipo 1 hora, 2 horas. Alguém ferrou com ele, ele tá esperando. Ou às vezes o cara acabou de encostar. Você olha assim, o cara tá parado ali há 10 minutos. É atitude suspeita. Porém, a atitude suspeita, ela tinha uma característica. Tinha uma característica. Eu não posso falar aqui, eu não vou falar que eles falaram no curso de formação. A característica é o Gabriel. Mas, cara, todas as informações por volta gerais me diziam, na formação do policial, que o cara suspeito era um cara como o Gabriel, cheio de tatuagem, um cara talvez com piercing, um cara com a cara fechada. Ou tipo, mano, e isso a gente define hoje como o quê? Se a gente olha uma pessoa negra hoje, porque assim, eu posso pegar um cara branco, tatuado, cheio de as mesmas tatuagens e as mesmas roupas que você. Cara, as pessoas não vão dar tanta importância pra ele, mas se for você, negro, as pessoas vão dar mais importância. As pessoas vão dar importância, né? E um ponto que eu acho importante, a gente tá até trazendo esse assunto aqui, que nem o Guina tá trazendo a experiência dele. É uma parada que ele viveu, ele trabalhou 12 anos com isso. Não é cheio de achismo o que ele acha que é. É uma visão de alguém que já teve dentro de uma divisão, digamos, de segurança pública. E a gente sabe que o beabá é mais ou menos a mesma coisa, tipo, tanto para um cara que trabalha no metrô, quanto para um policial militar. Então, o Guina tem bagagem para falar sobre o que ele está falando aqui. Como que é a cabeça do treinador, né? O cara que forma um policial. Será que é aquela cabeça antiga? Será que não está na hora de debater, cara? Debater aqui para você, para evitar problemas de constrangimento, eu abordar um cara só pelo um estereótipo que eu acho que é criminoso? Então, pra mim, começa aí o problema, tá ligado? A formação do policial. Como que é a formação do cara que vai vestir uma farda? E isso é só um dos problemas que eu identifiquei depois de alguns anos trabalhando na função. Mas a formação eu acho que é o principal, que assim, os caras têm que tomar um cuidado quando formam um cara que vai usar uma arma de fogo, um cara que vai usar uma farda, porque no final, se você pega um cara aí que é maluco, um cara que é todo emocionado, ele vai sobrepor ao poder que ele tem, né? Qual é o poder que ele tem? É de manter a ordem. Manter a ordem não é você extrapolar a ordem, tá ligado? Você mesmo extrapolar a ordem. Exato. Isso é uma parada que eu acho que é uma das paradas que depois de algum tempo eu identifiquei bem na formação do policial militar. Aí o cara vai falar, mas é segurança, mano. Quando eu entrei no metrô, a nossa base era a polícia do metrô. Nosso crachá vinha escrito polícia do metrô de São Paulo. Porque a gente exercia todas as funções. E por que é polícia do metrô? Porque somente um agente policial pode retirar um corpo da cena de crime. Guina, você é segurança. Cara, toda a base que a gente trabalhou foi por conta disso. E eu acho que só mudou a nomenclatura para a segurança do metrô por excessos ou por algum medo. Porque o metrô, ele trabalha, são lugares confinados. Então os agentes eles não podem usar arma de fogo, porque é muito mais fácil de acontecer problemas, tipo pânico, as pessoas entrarem em pânico se você tiver uma troca de tiro. É até uma parada que é engraçada, agora é engraçada, mas por exemplo, o metrô sempre foi um meio de fuga mais fácil, tá ligado? Pro crime. O cara que roubava um banco no centro, ele entrava pro metrô, porque no meio daquele monte de gente ele desapareceu. Seria mais difícil ali, né? Então, assim, ele tá armado, a gente cansou de pegar cara armado lá, com agente surpresa. Eu trabalhei, depois que eu entrei, eu trabalhei 6 anos de farda, eu trabalhei 5 anos de farda e 7 anos apaisando. Eu trabalhava apaisando, que são esses agentes surpresa. O metrô vai ficar pistola agora. Você tá falando como a gente trabalhava, mas assim, a gente atuava nesse tipo de ocorrência com arma de fogo ou arma branca, tipo com os caras apaisanas, que eram nós, hoje continua, eu acho que ainda deve ter esse grupo apaisana, que era o sistema surpresa ali, né? A operação surpresa, que lá ia atacar o bandido e tomar. Então, assim, a gente conduzia as ocorrências e a gente era a polícia ali do metrô por conta desses motivos também, porque no metrô, infelizmente, existe muito suicídio, tá ligado? Suicídio, as pessoas pulam lá. Pesado, hein? É pesado, eu tenho várias histórias, eu não vou contar essa parte, muito detalhe dessa parte, porque é pesado, tá ligado? E uma coisa que eu queria perguntar, você falou que, tipo, dentro de 3, 4 anos, assim, a cabeça de uma pessoa que trabalha, né, com esse lance de segurança pública muda. Você acha que essas pessoas, elas têm a devida assistência psicológica para lidar com isso?
Não, e eu vou te falar o maior problema que eu acho, tá? Usando uma farda. O problema do Brasil é que o homem no Brasil, ele é muito inseguro. Pra tudo ele tem que provar que ele é machão, homenzão, tá ligado? Esse é o problema. Mas hoje, eu me sinto feliz, porque a molecada nova, que inclusive que nos assiste, a molecada nova tem uma cabeça totalmente diferente, tá ligado? De respeito, de compreensão, seja... Se você for ver hoje, a molecada tem uma cabeça mais aberta para entender os homossexuais, para entender o respeito às mulheres. A molecada hoje, cara, pra mim, tratam muito melhor as mulheres do que a rapaziada mais antiga, tá ligado? Isso, com certeza, né? Com respeito, mano, respeita as minas, tá ligado? Mano, a mulher pode estar onde ela quer. Porém, quando eu entrei, eu posso dizer com propriedade isso, o problema desse... que você falou aí sobre a assistência, o problema maior é o homem querer aceitar essa assistência, né? Cara, e isso é um problema que eu acho que é muito grave, mas que as coisas têm melhorado. Porque assim, um homem, todo mundo precisa de assistência psicológica. Inclusive o cara que usa uma arma de fogo ou uma farda. Eu acho que esse é o que mais precisa, né? Porque as coisas que ele deve vivenciar e a pressão que ele deve viver ali deve ser quase insuportável. Imagina você passar por tudo isso sem... tipo assim, nenhuma assistência, mas não, você tem que segurar a onda porque você é o cara, tá ligado? Você é machão. Então, por isso que assim, ó, existem críticas, eu vou falar aqui algumas críticas, já falei algumas críticas, mas a gente não pode esquecer que o cara com a farda é um ser humano. É justamente esse ponto que eu perguntei dessa assistência, porque eu vejo dessa forma também, que é um ser humano que precisa de uma ajuda, de uma assistência ali psicológica, principalmente, por isso que eu fiz essa pergunta até. Então, é por isso que eu falei que o problema maior é o próprio homem aceitar esse auxílio. Por exemplo, no metrô de São Paulo, existem, como eu já falei, no meu tempo eu vi e participei de muito resgate de tentativa de suicídio e do suicídio em si. Cara, a minha última ocorrência num resgate de suicídio foi uma menina de 16 anos que ela pulou debaixo do trem ali no metrô Guilhermina em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Cara, eu fui o primeiro a descer, eu desci entre carros, né, que a gente chama o vagão de carro. A gente chama de carros, e eu desci, quando eu desci eu saí a 1 metro dela. Ela estava virada pra mim, o rosto dela estava virado pra mim, ela estava viva, só que ela estava toda quebrada, o pé, tipo, debaixo da roda, tá ligado? Tipo, mano, na hora que eu desci, ela com o olhão regalado, ela olhou e me disse, mano, me ajuda, velho. Tipo, eu olhei pra ela e falei, calma que eu tô aqui, que vou tirar você daqui. Mas na hora que eu entrei, eu já vi que era uma menina bem novinha, ela tinha 16 anos. E negra, cabelão afro. Na hora que eu olhei, tipo, isso já me choca, porque eu sempre fui um cara realmente de problemas da nossa cor. Isso sempre me comoveu muito. Então na hora que eu olho ali, eu já falo, puta, não acredito, mais um dos nossos. Depois eu explico o motivo porque ela pulou. Mas enfim, ela pulou, a gente demorou ali, mano. Foi um resgate que demorou porque ela tava colada, tá ligado? Se assim, a gente pode, o segurança do metrô, ele pode mover o corpo, ele pode fazer o resgate da pessoa ali com vida, só que ele não pode cortar tecido. Tecido é só o bombeiro, só os bombeiros que podem cortar o tecido. Então eu tava ali conduzindo, e eu fui eu tava conduzindo a ocorrência, né? Eu que tava gerenciando ali, todo mundo tava embaixo do trem e pedindo auxílio, até que chamaram o bombeiro, porque tinha que cortar a pele da menina. Enfim, aí tiramos ela. Cara, isso é uma das piores cenas do mundo. Isso é uma das piores coisas do mundo, você passar por esse tipo de situação. Mano, saímos de lá, beleza. O corpo, você faz na maior adrenalina. Mas na hora que passa, irmãozão, na hora que baixa, mano, você sente, tipo, que você carregou, você encheu 10 lajes, tá ligado? Aí na hora que passa, e pior, e à noite vem um rebote psicológico de toda a situação. Mano, você acha que isso não é uma situação suficiente pra você ter um acompanhamento psicológico depois? Com certeza. Só que na minha época, mano, 99% dos seguranças falaram, não quero, não precisa passar no psicológico. Inclusive, você tinha o direito de pegar o dia seguinte off, tá ligado? Sem trabalhar, porque, mano, você precisava descansar, você poderia ir pro psicólogo. Só que o que acontecia? Ninguém queria tirar mais, tá ligado? Por idiotice masculina de, não, eu não preciso disso. Irmão, você não precisa disso. Aí sabe o que acontece com o policial? Ele vai se encher na cachaça, com esses baques todos emocionais que ele passa e vivencia todo dia, vai se tornar um cara ultra violento em casa, ultra violento com a mulher, com os filhos,
Porque em alguma coisa ele tem que dispensar essa energia, cara. Cara, é engraçado você falar sobre isso, que eu fiz esses dias uma reflexão sobre esse lance da raiva, né? E eu, inclusive, escutei um podcast que eu não me lembro o nome agora, mas o tema era esse, é a raiva. E eu acho que a gente negligencia muito essa raiva e esse estresse que a gente passa, nós homens principalmente, justamente por essa ideia de tipo, não, eu seguro o baque. E, cara, a raiva, ela vai enchendo. E uma hora vai transbordar a tampa, entendeu? E você tem que lidar com essa parada antes que ela chegue na tampa. Porque senão justamente é isso que vai acontecer. Você vai perder aquele controle e vai despejar aquela raiva em pessoas, em situações que não tem correlação com o que causou aquela raiva. E eu acho que a gente negligencia muito essa parada, né? Eu ainda tenho, até hoje, sequelas dessa função. Né? Sequelas como? Quando eu falo, a minha expressão, às vezes, tipo, mano, parece até uma expressão agressiva, tá ligado? Uma expressão que eu sinto até falta de ar. Eu não consigo sentar de costa pros ambientes. Quanto tempo faz você saiu já? Mano, eu saí tipo 1 ano antes de vir pra Austrália. Vai fazer 5 anos que eu tô na Austrália. Faz uns 6 anos. Faz quase uns 7 anos que eu saí. Mas ainda tem resquício. Justamente porque eu percebi quando você estava falando da ocorrência, dos acontecidos, tudo, parece que foi mês passado. Tá vendo? Parece que foi muito recente, assim, ó, pela sua expressão, o jeito que você estava falando foi... Então, porque eu consigo, depois que eu acabo a ação, entender e falar, caramba, Guilherme, você tem que cuidar para não passar do limite. Sim. Mas assim, ó, e esse tipo de consciência que faz eu entender às vezes as minhas ações, esse tipo de consciência me breca para milhares de coisas. Mas e as pessoas que não conseguem ter esse break de consciência? Que é o cara que trabalha com a função pública. Ele vai explodir em alguma coisa. Vai explodir. O cara lá que, até recente, que matou o Lô lá, o lutador de jiu-jitsu. Sim. Um policial. Cara, esse cara, com certeza, ele tem inúmeros problemas psicológicos, tá ligado? É um cara que não suporta, ele não tem um filtro de um esporte de, tipo assim, mano, a gente discutiu aqui por uma besteira. Mano, eu vou sacar a arma e vou te matar. Ele não tem o limite de falar assim, mano, tirar a vida de alguém por uma discussão boba é muito a mais. É isso que eu falo da questão psicológica do cara que trabalha com a segurança pública, tá ligado? O tempo passa, ele não tem um acompanhamento psicológico, então ele não tem filtro pra segurar e identificar os próprios excessos, tá ligado? É muito pesado isso, né? E eu fico pensando, que nem você falou, né? Que agora a geração mais nova, né? Tá mais aberta a falar sobre isso, né? Sobre esse lance da masculinidade, esses tipos de coisa. Mas ao mesmo tempo eu acho sinistro também, porque parece que é mais recente esse lance de rolar uma briga e alguém sacar uma arma ou tomar uma atitude mais violenta. Porque quando eu penso na época que eu tava na escola, por exemplo, eu penso muito, tipo, que os moleques às vezes saem na mão e no outro dia eram amigos. Mesmo cara que saiu na mão no dia anterior, parece que a violência naquela época era uma coisa um pouco mais curta, assim, não sei, parece que nem sempre chegava a esse extremo. Ou eu não sei se era porque a realidade que eu vivia em si, mas eu sinto que hoje parece que tá um pouco mais isso, eu não sei. Eu acho, cara, de verdade, eu tenho 40, você tá com quantos? Tô com 31 agora. Você tá com 31, eu tenho 40, são 9 anos de diferença. Eu acho que depende muito do ambiente que você vem. É muito importante a gente sempre falar que o ambiente que você vem, as pessoas que te rodeiam, trarão as experiências que você tem, né? Tipo, que você aprendeu a lidar ali. Da onde eu venho, cara, realmente era igual a hoje. Tipo assim, mano, as brigas, tinha briga, não podia não ser com arma de fogo, mas era com uma faca, tá ligado? Então, eu acho que esse tipo de problema, essa masculinidade tóxica do homem é bem antiga. Esse problema, essa masculinidade tóxica do homem é bem antigo. Essa necessidade de provar que é o machão, provar, de se né, provar. E eu falo isso com propriedade porque eu era um desses, tá ligado? Até pouco tempo eu era um cara assim, tá ligado? Só que aí eu me abri, tá ligado? Pra tentar entender por que eu era desse jeito, por que meu pavio sempre foi muito curto. Então eu fui entendendo que o quê?
aonde você mora, as pessoas que te rodeiam, as experiências que você vê quando é criança são muito importantes, tá ligado? Importantes, né? Tipo, por que eu falo isso? Porque isso não é uma coisa do homem. Ah, mas isso, o homem é assim. Não é. A gente mora na Austrália, a gente não vê o pessoal aqui saindo com uma faca esfaqueando o outro por uma discussãozinha boba. A gente não vê aqui a discussão boba, o cara saca um revólver e mata o outro. Tá ligado? Não tem isso. Porque a gente não pode simplesmente dizer que não, isso é uma coisa da natureza do homem. Porque não é, rapaziada. Não é, né? Não é da natureza do homem. O homem, é tipo assim, ó, é lógico que o homem tem esse instinto mais de suprir as coisas, de sair e resolver, esse instinto mais provedor. Mas, cara, a gente não pode confundir um instinto provedor com um instinto violento, animal, irracional, tá ligado? E eu acho que essa é uma questão importante de falar, rapaziada. Não vamos, como é que fala a expressão? Não é poética, poetizar. Romantizar, Não né? vamos romantizar a violência, tá ligado? Hoje acontece muito, e eu acho que hoje a diferença de hoje é que eu acho que a molecada tem muito acesso fácil à arma de fogo. Antigamente não tinha tanta arma de fogo assim. Não, exatamente. Então acontecia, eu posso falar assim, que na minha época acontecia esse tipo de violência também. Não era tanto com arma de fogo, embora acontecesse com arma de fogo, mas acontecia com a arma branca também, né? Porque esse instinto sempre teve, não o instinto, essa ideia de que o homem tem que ser machão, que não aceita uma desavença, no Brasil sempre foi muito forte, né, cara? Muito forte, é muito pesado, né? Quando você para pra pensar. É que nem eu te falei, eu tenho lembranças assim da época da escola, realmente, de acontecer várias brigas, mas não de chegar nesse extremo assim, de uma pessoa realmente tirar a vida da outra, né? E quando você para pra pensar quão grave é isso, né? Ainda mais partindo de uma discussão, de uma coisa pequena, você interromper a vida de uma outra pessoa pra provar que você é o dominante, que você é o foda. E voltando à questão do metrô, cara, eu atendi ocorrências do metrô, o cara esfaqueou ou baleou o outro pelo simples fato dos caras estar entrando no metrô num horário de pico, um pisou no pé do outro, os caras começaram a discutir. Olha isso. Cara, o metrô lotado no horário de pico, os caras se atropelam. Isso é o sistema que acaba fazendo isso com as pessoas. As pessoas estão cansadas, está lotado ali. Mano, como você vai falar? Não me empurra, não pisa no meu pé. Nem tem como. Não tem nem como, né? Mano, a gente atendia a ocorrência, deve atender até hoje. Os caras dizem, esfaqueou, começou a abrir, esfaqueou o outro, qual foi o motivo? Aí você aborda, testemunha, os envolvidos, socorre o que foi baleado, esfaqueado, qual foi o problema? Esse cara pisou no meu pé e aí... Mas, cara, o cara pisou no seu pé, você esfaqueou o cara, você esfaqueou ele. você atirou no cara. Então, tá ligado? Tipo assim, talvez antigamente não acontecesse tanto também, porque as pessoas talvez não teriam tanto acesso fácil à arma de fogo, tá ligado? Mas assim, as pessoas também, com o tempo passou, elas começaram a perder o valor da vida, né, cara? As pessoas, tipo, é muito louco. Isso é outra coisa da segurança pública. Fala assim, ó, você cessar uma vida, isso vai dar o que falar, falar sobre isso. Mas assim, ó, você cessar uma vida com um cara que roubou um celular, mano, você tirar a vida do ladrão, ok, ele é ladrão. Mano, prende o cara, ajuda o cara e deixa o cara preso, cara. Mas você matar um cara porque ele roubou um carro, o cara roubou o carro, tá fugindo, a polícia vem atrás atirando. Mano, é totalmente desproporcional. Na minha visão, é totalmente desproporcional. 100%. Porque você fala assim, o valor, esse carro é 100 mil, 200, pode ser um carro de 200 mil reais, 1 milhão. Cara, é totalmente desproporcional eu matar um cara porque ele roubou um carro. Ele roubou um carro. Tá ligado? Porque você cessou a vida do cara, tá ligado? Cessou a vida do cara. É outra coisa que eu tenho que falar da polícia, né? Todos esses processos, assim, aí eu fui trabalhando como segurança do metrô, exercendo a função e comecei a enxergar todas essas coisas que acontecem lá, como quando você usa uma farda. Eu me apropriei desse sentimento também de eu sou o poder, eu sou a lei. Cara, qualquer policial aqui que vê esse vídeo, ele pode até discordar comigo, mas no fundo ele sabe que quando ele usa uma farda, ele se apropria de um poder, cara, de um ego, que é muito mais do que a função precisa. Né? Então, cara, e eu fui vendo nesse processo todo de usando uma farda, e me apropriei desse sentimento que o que, mano? Eu sou a lei, tem que me respeitar. Às vezes, a bobagem do quê? Você tá olhando pra um cara, o cara olha pra você, tipo, mano, o cara tem que abaixar a cabeça, tá ligado? Eu não sei, tá ligado? Por quê, né? Não, hoje, com a minha cabeça, eu falo,
que idiota, velho, eu fui, tá ligado? Que idiota eu fui, que idiota é quem faz isso, tá ligado? Mano, se você é um cara que não deve, tá ligado? Você não deve abaixar a cabeça. Se o policial te chama, você até olha pro policial, mano, mano, às vezes, vamos resolver aqui, mano, eu tô olhando pro cara aqui, olhei pro policial, olhou pro cara, o cara olhou pro policial, mano, e aí, bem. Só de fazer você olhar pro cara, os olhares se cruzaram, só de um fazer isso daqui, ó, e tipo, vira o rosto, mano, o cara vai falar assim, ó, ele tá fazendo o trabalho dele, que é vigiando o lugar, porque assim, o policial, ele tem que olhar ao redor, tá ligado? Mas se eu olho, tô olhando pra todo mundo, aí eu paro em alguém aqui, tá ligado? Mano, pela minha cabeça criou que aquele cara, um cara diferente, eu olhei pro cara. Aí o cara tá ali suave, o cara olhou pro policial, mano. Só o policial fazer isso aqui, ó, e virar o olho. O cara já tá sabendo que foi observado, o ambiente tá sendo observado, é parte da função. Mas é isso que eu não entendia, tá ligado? Na época, quando a minha cabeça começou a virar, eu falei assim, ó, por que o policial ele tem que olhar pro cara, tipo, mano, esperar que o cara baixe a cabeça? Porque às vezes o cara tá olhando pra ele também, aí o policial fala, mano... Aí, tipo, tá ligado? Não tem nada, o cara, às vezes, é um trabalhador tendo uma hora pra casa, aí tá olhando o quê, mano? Aí, tipo, o cara fala, mano, você que tá me olhando, tipo, tá ligado? Aí eu vou lá, aí acaba criando uma situação, uma ocorrência que nem existia. Mas por que também? Porque muito, tá ligado? Eu sei que tem gente folgada, eu sei que tem, mano, muito cara que procura a polícia, problema com a polícia, mas, mano, muito eu acho que parte da consciência do policial, porque ele ali é o cara que mantém a ordem. E se não tem problema ali, eu não preciso encarar o cara de mais de 2, 3 segundos, 4 segundos, tá ligado? Mesmo que quando eu encarar o cara assim, que o cara olhar pra mim, mano, já mostrei pro cara que eu vi o cara, eu cumprimento o cara e viro o rosto, porque ali o cara não vai ficar puto, o cara vai, tipo, às vezes o cara tá ficando puto, o policial olhando, se o policial faz assim pra ele, vira, aí o cara vai falar, não, o cara é da hora, tá fazendo o trabalho dele, tá ligado? Acabou ali. Mas, mano, também não quero falar que sim, que todos os policiais fazem isso, porque não são todos os policiais, mas é uma grande parte dos policiais. Uma grande parte, né? Você sentiu diferença da polícia no Brasil e aqui na Austrália? Quando você veio pra cá, você teve contato com policiais aqui? Rolou alguma coisa aqui com você? Cara, eu vou até tomar cuidado pra eu não falar bobagem. O policial aqui é muito mais fácil ser policial aqui. Não acontece nada, velho. A ocorrência aqui é gente bêbada, tá ligado? Existem algumas diferenças. A policial aqui, ele trabalha só um cara. Tipo assim, normalmente é só um cara no carro, tá ligado? A maioria das vezes, se você for ver, o cara vai te abordar, é um policial só, não trabalha em dupla. No Brasil é dupla sempre. Sempre dupla. Sim. E tipo, mano, aqui os caras, eles são mais educados. Muito mais educados. Cara, eu vou te falar que aconteceu comigo. Eles me pararam uma vez, que eu tava de carro. E... como sempre, quando eu vejo um giroflex, pra mim é choque, tá ligado? Eu falo, ixi, vai dar merda, né? Cara, eu achei que eu tava falando com pessoas normais, porque eles me trataram muito respeitosamente. E fazendo uma comparação, no Brasil, uma vez eu fui abordado dentro de um carro também, com um amigo meu, a gente tava indo trabalhar. Cara, foi um show de horrores, assim, às 10 da manhã... os caras apontaram arma pra gente, tiraram a gente do carro, foi sinistro, sabe? E tipo, aqui o cara não pediu nem pra eu sair do carro. E, cara, eu sou a mesma pessoa que eu era lá, a mesma aparência, o mesmo estereótipo, e você vê que o tratamento é totalmente diferente, porque, cara, o cara tá fazendo o trabalho dele dentro do que é pra ser feito. Se eu não apresentei nenhuma atitude suspeita, não tem porquê esse excesso, né, que nem você falou. E eu senti essa diferença aqui, cara, comigo, assim, por experiência pessoal que eu tive no Brasil e aqui, eu senti muita diferença com a forma do tratamento, assim. Eu acho que é muito parte da formação do policial. Com certeza a formação do policial aqui é muito mais humanitária, tá ligado? Quando eu falo humanitária, é assim, ó, os caras aqui, a Austrália é um país, tipo assim, eu não vou falar que é perfeito, não vou falar que todo mundo é bom, mas assim, ó, a formação básica aqui é muito boa. As pessoas, elas são pessoas mais compreensivas, elas entendem mais, elas respeitam mais, isso é fácil. Educação, cara, é a melhor coisa no lugar, é a educação, é a base de tudo. E a educação na Austrália é muito boa. Pra você ter uma noção, tipo, só fugindo um pouco do assunto, mas sem muito... Eu tenho um brother que ele foi morar nos Estados Unidos com a mulher dele estava aqui, conheceu a mulher aqui, ele é americana, o brother é brasileiro.
E tipo, mano, eles tiveram que ir embora, decidiram ir embora porque assim, ela tinha um bom salário aqui, e ela pagava imposto aqui, na Austrália e nos Estados Unidos, eles decidiram ir embora porque senão ela ia ter que pagar muito imposto aqui nos Estados Unidos. E, mano, tipo, ela falou, vou voltar para os Estados Unidos. Mas ela falou pra mim, cara, eu não queria voltar para os Estados Unidos porque eu queria a educação dos meus filhos aqui na Austrália. Porque aqui a educação é muito boa. Então, a educação aqui, com certeza, forma bons policiais. Então, assim, existe a formação do policial que faz parte nesse quesito, nessa atuação do policial. A formação é fundamental. E também a sociedade ajuda o policial. A sociedade aqui ajuda o policial, porque a sociedade não toda é a sociedade mais educada. Então, ajuda o trabalho do policial também. E eu acho que essa é a grande diferença daqui pro Brasil. No Brasil, cara, mas... Peraí, antes de falar do Brasil, foi o que eu falei no começo, quando você me perguntou sobre a polícia na Austrália. E eu ainda sinto que o problema do ser humano realmente é uma farda. É dar poder ao ser humano. Todo mundo sabe disso. Né? Dá poder para um ser humano. Então, quando você dá poder para um ser humano, então assim, ó, existe a educação, o cara te trata com a educação primeiro também, porque ele tá com uma câmera sempre. Ele sempre. Aqui na Austrália os caras usam câmera há muito tempo. Nem lá no Brasil. Os caras falam lá, o assassinato de pessoas caiu esses últimos anos aí. Caiu, irmão, porque o policial tá usando câmera. Você pode confiar nisso. Caiu bem os assassinatos no Brasil e ocorrências policiais, que no final vai dar no número final de assassinatos, por conta que os caras estão usando câmera. Então aqui os caras usam câmera, eles falam, mano, dá pra ter excesso, tá ligado? Porque assim, ó, em algumas situações eu já vi, tipo, uma vez comigo, mas eu já presenciei também, existe um pouco daquele ego. Porque como eu usei uma farda, eu sei identificar isso. Sabe como é que é, né? Eu sei identificar isso. Existe um pouco daquele ego de, mano, você me respeita. Ou eu já vi vídeos na internet da polícia aqui, a atuação da polícia aqui, você vê assim, ó, você vê que o cara passa um pouco do limite, tipo assim, ó, não é sobre a ocorrência, é mais sobre o ego dele. Sobre o ego dele, tá ligado? Então assim, ó, eu acho que a farda, de uma forma geral, se o cara não tiver uma cabeça, tipo assim, muito boa, um acompanhamento psicológico muito boa, a farda muda um pouco o cara, tá ligado? Né? Muda e isso vai trazer, muitas das vezes, consequências negativas. Né? E esse lance que você falou da câmera também é interessante ressaltar, que essa vez que eu fui parado de carro aqui, foi unicamente porque eles têm um sistema aqui, que ele bate a placa do seu carro e se tiver, tipo, alguma multa, alguma pendência, como tinha o meu carro na época, eles te param. Eu nunca ouvi ninguém aqui separado por, tipo, um motivo aleatório, assim. Atitude suspeita. Pela atitude suspeita. Essa foi a única vez que eu fui parado, porque realmente tinha um problema com o meu carro. E foi isso, cara. Fora isso, eu tô aqui há quase 3 anos e eu nunca tive nenhuma outra abordagem. Nenhuma, zero. É bizarro de pensar nisso, porque às vezes eu lembro de estar no Brasil com os meus amigos na rua, o pessoal bebendo, coisa normal que as pessoas fazem, e simplesmente ser abordado. Porque, por que vocês estão aqui na rua bebendo? Porque é uma avenida que é cheia de bares e é isso que as pessoas fazem, entendeu? E isso aconteceu infinitas vezes lá. E é muito sinistro quando eu faço essa comparação, eu sendo a mesma pessoa, com o mesmo estereótipo, em um lugar diferente, sendo tratado completamente diferente. É muito louco. E eu acho que vai muito nesse lance que você falou da educação, como isso muda, né? De lugar para lugar, a formação, né? De todas as pessoas no geral, mas de pessoas que trabalham com segurança pública também. Cara, teve uma ocorrência, eu acabei de lembrar uma ocorrência aqui, os brothers no Brasil, se assistirem, vão lembrar. Eu gostava muito de ir pra Vila Madalena, tá ligado? Festa, eu sempre gostei muito de balada. E eu tinha um carro, eu tinha um New Civic, que na época era um New Civic, mano, novo, né? Tipo assim, um New Civic, eu adorava aquele carro. Mano, velho, qual o problema de um cara da quebrada é ter um carro bom, tá ligado? Qual o problema disso, tá ligado? Por que, mano, tem que ter um olhar ruim pro cara? Tem que ter um olhar, né? Porque tem que ter um olhar de desconfiança do cara, sempre.
Eu faço a pergunta pra ver, por que um cara da quebrada não pode ter um carro da hora? Por que um cara não pode ter uma casa da hora? Por que um cara não pode ter uma moto da hora que você vai desconfiar do carro? Por que, cara? Uma vez eu indo pra Vila Madalena, eu e mais 2 brothers, 2 pretão, né? Pretão, mano, fomos lá pra Vila Madalena, ouvi um samba, a gente adorava o samba, meus brotherzaço, tá ligado? A gente trocando ideia. Mano, eu cheguei na Vila Madalena, cara, tô estacionando meu carro, nem vi, tá ligado? Quando eu tô estacionando meu carro assim, mano, 2 viaturas do GOI, tio. Do GOI, assim, eu estacionei, mano. A gente tudo arrumado, perfumão estalando. Daquele jeito, pesado, né? Todo arrumado, perfumadão, tá ligado? Quando a gente desceu, mano, encosta. Tipo, mano, a gente olhei assim, né? É suave, né, mano? Eu já trabalhava com a parada na época. Suave, né, mano? Os caras tá ligado que eu trabalhava com isso e eu, mano, deixa os caras trabalhar, o trampo dos caras. Encosta aí, beleza, mano. Só que eu falava, mano, deixa os caras fazer o trampo, mas eu ficava puto. Porque eu sabia por que os caras estavam me parando. Porque você sabia por quê, Por que né? os caras estavam me parando, tá ligado? Por que os caras estavam me parando? Porque assim, ó, eu fazia parte do processo e eu entendia o que os caras estavam vendo. Só que ao mesmo tempo eu era o outro lado. Você era os 2 lados ao mesmo Como tempo. pode, velho? Tipo assim, você ser os 2 lados ao mesmo tempo e você não ter um choque de consciência na sua cabeça. Porque você fala assim, ó, embora eu falasse, não, deixa o cara trabalhar, eu ficava puto, porque, mano, eu sabia que aquilo só era preconceito. E eu vou te falar por que era preconceito. Não é que os caras estavam trampando. Por um acaso, talvez, os caras viram a gente chegando. Os caras vieram seguindo, só que, mano, eu nem me liguei. Eu tava pensando nisso, tava indo pra rolê, tá ligado? Aí, mano, quando eu tô estacionando o carro, os caras deram um enquadro, aí desceram. E eu, mano, os caras eu respeitava, mas eu sempre olhando na bolinha sério, tá ligado? Olhando pra cara do cara. Aí o cara veio trocar ideia comigo e falou, mano, aí, qual é? Eu falei, mano, a gente tá vindo pra balada aqui. Aí eu perguntei pra ele, mas por que você parou, não? Por que a gente tá sendo abordado? Por que o policial não gosta de ser perguntado? Não gosta, né, de ser questionado. Por quê? Qual que é o problema de questionar um policial quando está sendo abordado? Isso não é falta de educação, não é desrespeito. E eu quero saber, como cidadão trabalhador, que não devo nada, que inclusive exerço a função de segurança pública, por que o cara tá me parando? Qual foi o risco, qual foi o crime, qual foi a suspeita que a gente cometeu para ser parado? Porque é constrangedor. Eu tenho várias histórias aqui, como muita gente preta da quebrada tem para contar. Principalmente tendo um carro que eu tive. Então, assim, quando o cara aí parou, eu falei, por quê? Aí você vê na cara do cara, tipo, ficou puto. Mas aí, tipo, mano, na época eu treinava jiu-jitsu, eu tava boladão, 86 quilos seco, mano, eu não tinha medo de nada, porque é o cara que usa farda, ele não tem medo de nada, tio. Né? Ele não tem nada. E outra, no final a gente ia parar na frente do delegado, no mínimo, vai falar assim, mano, 2 caras que trampam com segurança pública, cada um na sua devida função, saindo na mão por nada, tio. E, mano, tipo, aí na hora, tipo, o delegado faz isso, tá ligado? Eu falo, mas putz, vocês querem me foder. O que ele vai fazer? Aí dá uma agressão, multa, você, tá ligado? Mas é o que? Eu não tinha medo, eu falei, mano, perguntei e olhando pra cara do cara. Aí eu não tinha me identificado, não tinha falado nada. Aí o cara virou pra mim, mano, falou assim, eu falei assim, mas por que você abordou gente? O cara falou pra mim, mano, assim, ó, a gente abordou vocês porque os caras estão vindo aqui com carro importado pra roubar moto importada. Eu falei, puta que pariu, na hora. E eu, mano, eu não queria estragar meu rolê. Mas eu falei assim, então a gente tem cara de quem vem aqui com carro importado pra roubar a moto importada? A gente não tem cara como milhões de cara daqui, bonitão, brancão lá. Se vocês não param ele, só veio pra correr. Quer dizer, a gente não tem cara que só vem pra se divertir. A gente tem cara de quem vem aqui pra roubar a moto. Então, tá ligado? Isso pra mim é absurdo, tá ligado? O cara virar pra você e falar assim, mano, não, porque a gente acha que tem cara que tá vindo com carro importado aqui. Por que um cara da quebrada, um cara negro, andando com pessoas negras, não pode andar num carro importado? Porque ele sempre vai chamar mais atenção do que um cara branco, velho. Por quê? Tipo, isso é o mínimo. Mano, isso começou, essas coisas todas acontecendo, que começaram a virar minha cabeça, a falar assim, mano, eu não pertenço a isso, tá ligado? Porque, infelizmente, isso é uma coisa que não muda, essa atmosfera na polícia. A gente deve falar para os caras reconhecerem e um dia talvez mudar, não sei. Mas, mano, é preciso falar isso, porque, mano, por que... Não é necessário. Essas coisas, tipo, mano, tem que acontecer, tá ligado? Por que essas coisas têm que acontecer? E foi interessante você citar esse lance do carro aí que aconteceu com você, porque essa vez que eu fui parado no Brasil, que eu tava com o carro, eu tava no carro, né, de um amigo meu,
depois que eles fizeram todo, né, a cena deles, pararam a gente, apontaram arma e tal. Isso, na verdade, só aconteceu por quê? Porque eu tava no banco do carona e a viatura, ela tava do meu lado. E antes disso acontecer, eu vi o policial debruçado na janela e ele me viu. E quando ele me olhou, ele começou a olhar fixamente pra mim. E aí, umas 2 quadras depois que ele tava ali me olhando fixamente, foi quando eles pararam a gente. E depois de toda a abordagem, eu lembro que esse amigo meu era um HB20 branco, novinho. E aí, depois de toda a abordagem, ele falou isso pra gente. Ele falou, porque esse carro é um carro muito visado pra ser roubado aqui. E aí eu pensei, caramba, né? Mano, eu tenho exemplos de abordagem policial. É bom a gente falar isso, porque assim, ó, muita gente, que nem a minha própria namorada, um dia a gente tava falando sobre um tema dela lá do trabalho dela e sobre a flatmate, a menina que divide a casa com ela. Sim. Falando, a menina que divide a casa com ela se não me engano é espanhola, é uma menina meio cheinha, tipo, é uma mulher já com 40 e poucos anos, e a mulher engenheira aqui pediu as contas porque não aguentava ser maltratada pelo chefe, tá ligado? E eu falando com a minha mina, falando sobre, coitada, né? Mas aí eu falei, essas coisas aqui acontecem muito. A minha mina falou assim, não, mas isso nunca aconteceu comigo. Não é por ignorância, não é falando mal da minha mina. Mas é só pra falar pra você que tá ouvindo isso, pra ouvir e tentar entender como as coisas acontecem. Aí minha mina falou, mas isso nunca aconteceu comigo. Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, meu amor, eu entendo que isso não aconteceu com você, mas você já entendeu que, olha pra ela, uma mulher de 40 e tantos anos, espanhola, da pele morena, do cabelo enrolado, meia gordinha. Você acha que as pessoas, o chefe dela trataria você igual ele trata ela? Uma mulher magra, bonita, loira. Você acha que ele trataria você do jeito que ele trata ela? Aí ela parou assim, começou a pensar, falar, se fosse eu, talvez ele não trataria assim. Porque o quê, velho? As pessoas, infelizmente, existem mundos diferentes para as mesmas situações. As mesmas situações. Então, quando você, os caras só tá reclamando. Agora você pensa assim, ó, se você tá num golfe da hora, você é uma pessoa branca, tá num golfe da hora, você e 2 brother brancos, tá num golfe da hora, e se tá eu, o Gabriel e mais um cara preto no mesmo golfe, você acha que a polícia vai olhar e vai parar quem, irmão? Enquadro pra nós, né? Enquadro pra nós. Então, assim, cara, é bom ouvir a gente falar isso, vocês ouvirem, pra quê? Pra vocês entenderem, quando vocês põem no seu lugar, nunca aconteceu isso comigo, mas qual que é o seu estereótipo? Você parece quem? O Brad Pitt? Quem parece com o seu Jorge, acontece o quê? Quem acontece o quê, né? Então, assim, às vezes não é só quando você entende isso, tá ligado? Você, tipo, não acha que é mimimi, você não fica puto que a gente fala disso. E às vezes você ajuda a gente a trazer esse problema à tona, esse problema ser discutido, e às vezes muda a formação do policial, que não existe atitude suspeita. Não existe. E se existir atitude suspeita, que não tem um estereótipo definido. Estereótipo definido, né? Sim, a atitude, não o suspeito, né? Porque o suspeito, ele tem um retrato, né? Não a atitude em si. Tá ligado? Entende? Mas eu acho que é isso, nesse lado que entra a boa e velha empatia, é você se colocar no lugar da outra pessoa, porque às vezes a gente simplesmente coloca, tipo, esse problema não é meu porque nunca aconteceu comigo. Mas uma coisa que eu aprendi na vida, que eu levo pra vida toda, mano, é que nada que acontece é unilateral. Tipo, as coisas sempre vão espirrar em alguém, entendeu? E aquele problema que não é seu, uma hora vai espirrar em você, tenha certeza. Então é nesse momento que a gente tem que pensar coletivamente, se colocar no lugar dos outros, das minorias principalmente, e tentar entender realmente o que está acontecendo. Porque por mais que você não seja parte daquela minoria, aquela minoria faz parte da mesma sociedade que você. Então é um problema de todo mundo. Simplesmente isso. E eu vou te dar um exemplo sobre o que você disse. Quando a gente fala de problema que vai respingar de você de uma minoria. Mano, eu trabalhei nas regiões centrais de São Paulo, Parque Dom Pedro, Sé, Brás, Anhangabaú, República, São Bento, Liberdade, aquela região central ali do metrô. Eu trabalhei por ali, mano, trabalhei no metrô 12 anos e os 12 anos quase foram nessas regiões. Foram as regiões mais perigosas de São Paulo. Por que que o que você falou é muito importante? Rapaziada, eu vi
12 anos, uma criança que nasce até os 12 anos já é um adolescente, mano, com a cabeça de adulto. Então, assim, ó, eu vi em 12 anos, você vê uma criança crescer e se tornar um adulto, quase um adulto ali, certo? Sim. O moleque que mora na rua, ele se torna um adulto com 6, 7 anos. A cabeça dele é mais esperta do que a sua. Por isso que a mente é de vilão do moleque que mora na rua. Porque ele precisa ser esperto, mano. Daquilo, né? E ele precisa ser esperto para sobreviver naquele ambiente. O que eu tô querendo dizer? Rapaziada, o moleque, eu vi nascer bebê de morador de rua ali, ó, de um cheirador de cola no Anhangabaú. Eu vi nesse mulher ali que morava ali, drogado, que morava ali na rua, grávida, tendo um filho na rua. Inclusive, a gente já chegou a atender morador de rua que morava lá na rua, nas arredondezas das estações, que dormia embaixo dos tetos das estações. E eu vi bebê nascendo ali, certo? Mano, essas pessoas que moram ali, ninguém vê. São pessoas totalmente invisíveis. São pessoas totalmente invisíveis. Ninguém vai lá dar suporte, cara. O pessoal passa, muitos desviam, abaixam a cabeça, mas ninguém vê esse povo. As pessoas só veem esse povo a hora que essa criança, esse bebê que nasceu lá na rua, até os 7 anos, 6 anos ali, ó, ninguém foi levar um prato de comida para essa criança. Essa criança só é enxergada quando ela se torna um trombadinha. Aí ela atinge a sociedade de alguma forma. Aí ela se tornou um problema. Quer dizer, é uma minoria, os moradores de rua. A violência na região central é demais. Ninguém vai lá dar suporte para essa criança que nasceu na rua. Guina, como é que eles não querem sair? Eles não querem sair porque depois de 2, 3 anos morando na rua, ninguém quer mudar a rotina. Se você... É a mesma coisa que eu chegar para você hoje, cara. Você está aqui estabilizado na sua casa, tem o seu trampo. A partir de amanhã você vai morar em outro lugar, não tem mais o trampo. Você vai falar o quê? Mano, sai fora, tio. Eu não quero isso não, né? Aí você fala assim, a morada de rua ele não tem nada. Mano, ali ele conheceu a família dele, que às vezes aquele moleque de rua deu a comida. É a família dele que deu comida pra ele, ajudou ele, compartilhou um cobertor, né? Assim. Uma companhia, trocação de ideia. As pessoas precisam entender que a relação pessoal, tipo, mano, junta muitas pessoas, conecta muitas pessoas. Então como você pode chegar no moleque, você não tem nada, é morador de rua, vou te pegar daqui, vou te levar pra outro lado. Outras pessoas que você não conhece. Você vai pegar força, vai levar, o moleque vai voltar, velho. Qual que é a solução, Guina? A solução, irmão, é o Estado. Como assim a solução é o Estado? A solução é o Estado estar lá todos os dias. Você não consegue mudar a cabeça do moleque, de uma família, de uma mulher, de um adulto, depois de lá de 3 anos, 2 anos. Mas se o Estado estiver lá todo dia, acabou de uma família ser despejada porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, ou um moleque que apanha em casa todo dia, ou uma criança que é estrupada pelos pais e foge dos caras, vai correr pro centro de São Paulo, se tem todo dia um agente do governo, do Estado lá, vigiando e entrevistando, vigiando não, dando suporte a essas pessoas, acabou de chegar uma criança que, mano, tá perdida, era estrupada, era espancada, uma família que não conseguiu pagar o aluguel, mano, o Estado vai falar assim, mano, cara, eu tenho uma opção melhor pra você, porque ele não tá acostumado com aquilo. Então, naquele momento, ele vai falar assim, mano, qual é melhor? É melhor eu ter uma assistência aqui do Estado pra um lugar melhor, ou eu vou ficar aqui? Lógico que ele não vai ficar lá, tio, porque ele não tá habituado com aquilo e ele não quer dormir no releito. E ele não quer dormir no releito, tá ligado? Então, assim, ó, por isso que eu falo assim, a culpa é do Estado. Não tem solução os marginais ali da região central de São Paulo. Tem solução sim, irmão. É para ter um assistente social ali todo dia, atendendo aquelas pessoas. Vai 2 vezes por dia, não precisa estar lá 24 horas, mas vai 1, 2 vezes por dia, todos esses lugares de concentração de moradores de rua, trombadinhas. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ele vai estar sempre ajudando essas pessoas que estão lá, ele vai ser sempre bem tratado por essas pessoas, porque ele vai estar levando um cobertor, uma comida, para a pessoa que não quer mais sair de lá. Mas assim, ó, ela vai estar lá, ela vai ver um rosto novo. E aí você? Acabei de chegar aqui, tia. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso na minha casa, eu apanhava, era estuprado. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel e minha família perdeu o emprego. Mano, eu vou te dar uma assistência aqui, o governo vai te dar um suporte. É obrigação. Quantos moradores de rua tem, mano? Não tem milhões não, pai. Tem poucos. Então assim, se o governo tá lá, mano, você não criou raiz, acabou de chegar. Você quer uma opção diferente? Quer uma opção que, assim, ó, a gente vai te ajudar? Com certeza esse moleque, mano, tá sozinho, às vezes 7 anos, 6 anos. Mano, chega molequinho lá na região central de São Paulo para ser morador de rua, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos. Mano, ele acabou de chegar, se tem ali, porque assim, é muito fácil saber onde eles se aglomeram.
onde os moleques tá brincando ali no morador de rua. Então, o Estado tem sim capacidade de controlar isso. E ter esse tipo de estratégia. É não deixar criar raiz, mano. Eu acho que pior ainda do que deixar criar raiz, se vocês pesquisarem, vocês vão achar essa notícia. Agora você imagina o Estado interferir nessas pessoas, tirando o cobertor delas. Criando pedra pro cara deitar na calçada. Isso é assistência? Isso é ajuda? É assim que você melhora a situação da população de rua? E outra, é muito fácil a gente que tá aqui no sofazinho da hora, cafezinho da hora, xicrinha aqui ó, dos aborígenes, muito da hora, aquela TVzinho da hora. É muito fácil pra gente falar que, mano, eles ficam lá porque eles querem. Mano, velho, é foda, porque assim, ó, a condição são as piores mesmo, mas às vezes tem alguém, e a maioria das vezes é isso, é porque sempre tem alguém lá que ele considera que é uma família, porque eles são família, um cuida do outro. Eles são família, um cuidando do outro. Então como você vai tirar? O moleque, a criança, a menininha, o menininho, ele já perdeu o amor da família, né? Aí ele encontra alguém que, mano, porra, velho, não, chega aqui, vai ter um cobertor pra você. E é assim que funciona. Como você vai querer que essa criança abandone esse coleguinha dele lá, mano? Não é porque ele quer ficar na merda, não. É porque aquilo, ele arrumou um aconchego onde ele nunca teve, velho. É um vínculo ali, né? É um vínculo, cara. É uma salvação pro moleque. Então, voltando, demos toda essa volta, o que acontece, mano? Eu vi esses moleques crescendo lá. E eu vi que esse moleque só era enxergado quando ele virava um problema, que é onde respinga numa sociedade. E é isso que a sociedade precisa entender. A região São Paulo, central de São Paulo, é uma região perigosa. Tem que prender, matar e tirar os caras de lá. Tá vendo como tem solução? Não deixa criar raiz lá, mano. Aí, porque assim, ó, enquanto ele não tá cometendo crime, ele é invisível pra você. Quando ele começa a cometer crime, aí ele se torna um problema para você, é onde respinga na sociedade. Então, todo problema, inclusive das minorias, ele sempre vai respingar no resto da sociedade. E tem uma analogia muito interessante que eu escutei uma vez, que eu acho muito válido citar isso agora. A galera fala sobre isso, né? Não, tem que prender, tem que matar, tem que fazer isso. Quando você pega uma gripe, o que é melhor? Você pegar um papel e ficar limpando, que escorre seu nariz, ou você tomar um remédio para limpar a raiz dessa gripe, curar? O que vai curar a gripe? É isso, você tem que ir na raiz do problema. Não adianta ficar limpando com papel. Entende? E essas paradas todas foram me transformando, tá ligado? No que eu acabei me transformando com uma falha. Foi o que eu disse, eu sou realmente o oposto ao que normalmente acontece com os caras que usam uma farda, porque eu via isso, tá ligado? E eu tinha que prender os trombadinha, pegar os trombadinha ali na região central de São Paulo, mas assim, eu tinha que prender um moleque que ele passava lá e eu via o moleque se divertindo no dia de chuva, o moleque sem comer, às vezes a gente pagava os moleques, umas paradas para os moleques comer. Aí depois eu tinha que prender o moleque, porque o moleque ficou um dia de fome, ficou muito louco de cola, aí ele foi roubar, tá ligado? Aí ele associou, lá, vocês trombadinhos, vocês não sei o quê, tem que prender. Aí eu ia prender o moleque, aí eu ficava, caralho, velho, que mão podre eu sou, tá ligado? Que parte podre que eu sou do Estado, porque, mano, eu tô vendo o moleque ali sofrer todo dia. Eu mesmo não faço nada pra mudar a vida do moleque, ninguém faz nada pra mudar a vida do moleque, e agora ele tem que prender. Mano, essas coisas foi ficando tão louca na minha cabeça, depois do tempo. Os primeiros 3, 4 anos, eu era um super-herói, pegando ladrão, tanto que eu fui chamado pra esse grupo especial paisana, tá ligado? Mano, eu nunca tive medo, tá ligado? A minha reação pra tudo até hoje, eu não sou o cara que trava, eu sou o cara que, mano, é até um perigo, tá ligado? A minha reação é de ataque, tá ligado? Então, mano, aí, tipo, eu me senti um super-herói prendendo, ajudando a pessoa também, fazendo muita função boa, tá ligado? Resgate, mano, tipo, fazendo resgate de tentativa de suicídio. Mas só que aí o tempo começou a parar, e tudo que eu já pensava sobre vida, sobre sociedade, sobre humanidade, aí começou a bater na minha cabeça, puta, Guilherme, algo que você tá fazendo parte. Teve algumas situações que eu já te contei, que eu vi criancinha, tá ligado? Tipo, mano, criancinha precisando vender bala no metrô, tá ligado? Mano, tá vendendo bala, não é crime não, velho. Só que o sistema não permite. Só que, mano, aí eu falava, caralho, eu vi criancinha de 7, 8 anos chorando porque perdeu as balas, tá ligado? Eu tinha que levar dinheiro pra minha mãe. Mano, isso quebrava meu coração, tá ligado? O tempo foi passando e você fala, mano, infelizmente, cara,
a poesia da segurança pública era só poesia mesmo, não é aquele bagulho de fazer o bem, porque normalmente sempre tem uma ação ou outra que é isso, que é, na minha visão, é fazer o mal, tá ligado? Tipo, mano, se abordar alguém que, mano, por um estereótipo que a cabeça, o sistema criou que é aquele ladrão, no final o cara ficava puto, virava uma ocorrência, às vezes saía na mão, o cara ficava fudido, apanhava, mas porque o cara já tava puto de ficar passando por aquilo toda hora, tá ligado? Às vezes você fala assim, o cara é folgado pra caralho, mano, imagina o cara tem que passar por isso toda hora, mano. Mano, vou contar a história aqui, ele vai ficar puto. Como é o nome daquele, você manja, é um cara cabeleireiro, um negrão, famoso pra caramba no Brasil. Mano, você tá ligado quem é? O cara, tipo, mano, é em São Paulo, ele é de São Paulo, mano. Ele é amigo de um brother meu aqui da Austrália. Eu esqueci o nome dele, mano. Ele começou até a fazer uns sorteios um tempo atrás, eu deixei de seguir ele depois que eu descobri essa história dele. Mano, esse mano, eu esqueci o nome dele, senão eu ia falar mesmo. É um famoso negrão aí, é o que estourou primeiro aí como cabeleireiro aí, negrão em São Paulo. Estourou, ficou famoso pra caramba, cortava cabelo só de famoso. Mano, talentoso pra caramba, cabeleireiro talentoso pra caramba. Um dia eu vi, mano, com um brother que eu dividi a casa em Sydney, meu brotherzaço, tá ligado? Eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem é. No final eles vão saber quem é. O mano é negrão, tá ligado? Aí a gente tava trocando ideia, assim, por mensagem no Instagram. Aí, tipo, mano, eu nem sabia, não. Aí depois, no final da conversa, o meu brother falou, mano, olha aqui o que o mano falou, tio. Mano negrão, famoso, estourou. Mano comprou uma Evoque. Sucesso pros nossos. Sucesso, tem que ficar feliz. Progresso, mano. Negaiada, progresso. Na conversa, os caras entrou num debate de violência policial. Aí esse mano, o cabeleireiro lá com a Evoque, tipo, não, mano, é trampo dos caras. Aí, mano, você sabe o que acontece com a gente é suspeito de tudo. Aí esse mano da Evoque, o cabeleireiro lá de São Paulo, falou pra ele assim, mano, isso é trabalho dos caras, tipo assim, eu comprei essa Evoque aqui e em um mês os caras me pararam 5 vezes. Mano, pelo amor de Deus, velho, como você pode achar que isso é normal? Como você pode achar que isso é trabalho dos caras, mano? Como você pode achar que isso é trabalho dos caras? Os caras, mano, você foi parado 5 vezes no mês porque você tá numa Evoque, quer dizer, tem alguma coisa muito errada aí, tá ligado? E o cara acha normal. O cara acha normal, porque às vezes os caras estão tão acostumados com aquilo, mano. A gente acostumou a banalizar o inadmissível, né? Tá ligado? Mano, é tipo essas paradas, tá ligado? E você, mano, tipo, da sua quebrada, como que era a questão assim, pra você, quando era molecão, lá na sua quebrada, essa questão policial, mano? Cara, essa questão, né, como eu falei até no outro vídeo, foi difícil pra mim absorver esse lance, porque eu nunca tive uma moradia, um lugar fixo assim. Mas as últimas experiências que eu tive, né, morando em Curitiba, como eu te falei, várias situações assim, muito bobas, que nem de estar em um lugar público com amigos, essa situação do carro que eu te falei. Eu me lembro também, eu não me recordo que ano foi a Copa lá. 2014. Eu acho que foi 2014. Esse dia também, foi um dia que eu saí assim e eu tinha certeza que eu ia ser abordado nesse dia. Inclusive aconteceu uma situação do ego da farda, como você falou. Eu lembro que eu tava caminhando entre um shopping e outro para pegar um ônibus, e aí, se eu não me engano, a divisão que eles colocaram foram 3 policiais a cada 3 quadras, algo do tipo. Quando eu passei pela primeira quadra que tinha policiais, eu lembro perfeitamente do momento, eu tava mexendo no meu celular, tinham 3 deles, e um deles simplesmente deu um passo à frente e parou na minha frente. Só que eu tava mexendo no meu celular e eu tava atento, e quando ele parou na minha frente, eu desviei dele, porque ele não saiu da minha frente, e ele entrou na minha frente sem nenhuma razão. E quando eu desviei dele, eu escutei ele falando pros outros caras, tipo, eu não ia sair da frente dele. E aí eu pensei, cara, qual o intuito disso? E naquele dia eu tinha certeza que eu ia ser enquadrado. Eu passei andando mais um pouco, passei por uma praça que inclusive já tinha uns moleques pretos sendo enquadrados lá. E aí eu continuei andando. Quando eu passei numa outra esquina tinha mais 3. Eu já vi os 3 me olhando e falei, aqueles 3 vão me parar, não me pararam. E aí quando eu tava quase chegando no meu ponto, tinham 2 vindo, um homem e uma mulher. E aí eles estavam vindo já me olhando, e quando eles chegaram mais ou menos uns 2 metros assim, de distância, ele já colocou a mão na arma e me abordou.
E aí toda aquela pergunta de sempre, aonde você vai, o que você tá fazendo, e eu tava indo pra casa, simplesmente assim. Mas essa foi uma das inúmeras situações assim, que aconteceu e é muito sinistro, que nem você falou, essa parada do seu psicológico, né? Que você fica com aquilo na cabeça. E toda vez que eu tava andando na rua à noite, tinha algum giroflex perto, eu vi alguma viatura, eu nunca consegui me sentir seguro. E você acha que essas coisas, que sentimento que despertam em você? Pra, assim, ó, até pra rapaziada entender, que sentimento que isso desperta em você? Você vai ser um cara que você vai confiar, você vai falar bem, ou vai ser sempre essa guerra contra os caras de fora? Cara, eu não consigo confiar, eu acho que vai ter que ter alguma situação muito específica na minha vida, assim, pra eu conseguir confiar. Mas a real é que eu sempre tive receio e eu sinto que eu sempre vou ter. Porque se você for estudar um pouquinho, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu não sou 100% estudada, então é difícil eu falar mais profundamente sobre isso. Mas falando por cima, sobre informações que eu vi, eu me esqueci o nome dela agora, eu queria citar ela pelo nome, mas é uma americana muito foda, que ela foi parte do Partido dos Panteras Negras, né? Quem é pretão sabe do que eu tô falando. E ela fala sobre a história da Polícia Militar. Eu quero achar esse vídeo, se eu achar esse vídeo eu vou colocar no link da descrição aqui para vocês acessarem depois. Mas ela fala sobre a formação da Polícia Militar, que a Polícia Militar ela foi criada para defender o patrimônio do branco. É isso que aconteceu, porque vamos a uma mini aula de história. Você pega uma população preta, escraviza eles, traz eles para um lugar, faz eles trabalhar para você, você lucra com isso e você bota eles na rua. Simplesmente, agora vocês estão livres. Qual é a chance desses pretos se organizar e tomar de assalto tudo que é deles? Porque é deles. Quem produziu foi eles, quem estava trabalhando nas fazendas são deles, eram eles. Então as paradas, cadê a minha parte, cadê a minha cota? Então foi justamente por esse medo, dessa revolta e dessa organização do povo negro que a polícia foi criada. Então não estamos falando do policial indivíduo, da pessoa, a gente está falando do sistema. E é por isso que eu, como um cara preto, eu não vou dizer nunca, mas é muito baixa a possibilidade de eu realmente dizer assim, eu confio na polícia. Porque é uma parada histórica, é uma divisão que foi criada e a gente é um retrato do suspeito para eles. Não tem conversa. É poucas. Porque assim, ó, a questão não é... Eu nem falo tanto do tomar posse do que já eram dos caras, porque isso é evidente. Você trabalha pra caramba, você dá tudo, o cara não tem nada, o cara ganha tudo. Você vai falar que o trabalhador não tem parte disso, o trabalhador ele tem 50% parte daquilo, pelo menos. E outra coisa, eu posso ainda maximizar o problema. Se os caras eram escravos, a PM, é realmente isso que eu estudei. A Polícia Militar, ela foi criada para proteção do patrimônio do branco. Por quê? Os caras, quando acabou o escravo, não pode ter mais ser escravo, libera os caras. Foi exatamente assim, irmão. É tipo você perdeu o emprego hoje, quando você pede as contas, você sai com uma mão atrás e outra na frente, né, não, irmão? O que você vai fazer? Os caras foram pra rua sem nada. Sem nada. Não é nem por volta de patrimônio. Teve uma hora que provavelmente os caras ficaram felizes. A maioria ficou feliz, mas alguns pensaram, mano, o que a gente vai comer agora? O que a gente vai beber agora? Onde a gente vai dormir? Aí tá, liberaram os caras. Mano, depois de uma semana, os caras vão comer o quê, velho? Porque pode ser que na hora que os caras saíram ali, os caras tinham ali uma reservinha feita. Não, vamos estar liberado, pega uma reservinha de comida. Na hora que acaba isso, mano, o ser humano ele faz qualquer coisa pela fome. As crianças deles morrendo de fome, ele faz qualquer coisa. Foi daí que eles começaram a invadir as fazendas pra, mano, roubar comida, roubar plantação, tá ligado? Porque assim, ó, o negro nessa época, ele não tinha consciência, vou roubar um carro pra andar de carro, vou roubar ouro. Vou roubar ouro pra quê? O que eu faço? Quero comida, velho. Então, cara, eu acho que, cara, hoje, definitivamente, é necessário polícias para controlar, definitivamente é necessário polícia, porque, mano, infelizmente no Brasil, se você deixar o celular na mesa, os caras vão pegar. Se você deixar um pé do chinelo lá, mano, ninguém vai usar um pé de chinelo, os caras vão passar, vai pegar, velho.
E uma coisa que eu vou ressaltar também, porque eu tenho certeza que vai vir esse tipo de comentário. Tipo assim, você não tá contente com os caras? E o que você vai fazer quando te roubar? Vai chamar o Batman? Chamar o Superman? Cara, eu acho que a segurança pública é um serviço. E se ele não tá me servindo e não tá servindo ao meu povo direito, eu tenho o direito de reclamar. É a obrigação o meu dele. direito de falar, cara, isso não tá legal, isso precisa melhorar. Como qualquer coisa, se você não tá feliz com a rua da sua casa, você vai reclamar da prefeitura e falar, cara, vocês precisam arrumar a minha rua. E é isso, a abordagem da polícia, pra mim, é errada e tem que mudar. Simplesmente assim, cara. É um direito que eu tenho de reclamar de um serviço que é pra me servir e me proteger também. Eu não sinto protegido, eu não me sinto servido. Então, tem alguma coisa de errado, né? E a crítica é o quê? Já que a gente sabe que existe a necessidade de ter polícia, que a gente entenda e discuta o que é problema, o que eles causam de problema, e a gente resolve, mano. Resolve, discute esse problema. É o que, rapaziada? Não importa. Mas como vai mudar no Brasil? Mano, precisa ter um primeiro passo, alguém precisa dar um passo de uma alteração. O que acontece, mano? A formação policial hoje é muito embaçada. Tem que ter uma estruturação melhor. A rapaziada mais antiga acha que tem que ser valentão, tem que bater mesmo. A maioria dos policiais é assim, mano. Comemora o fato da possibilidade de poder bater alguém. Vamos ali, a ocorrência, os caras ali folgados. Vamos lá que vamos arrebentar eles, tá ligado? Essa é a cabeça dos caras. Não é de todos, lógico. Mas essa é uma mentalidade presente nos caras. Então, assim, ó, quando a minha formação, tá ligado? Até respeito muito, o cara foi muito gente boa, sou muito gente boa, é até louco falar nisso, né? Que às vezes pode ser que os caras falem, olha lá, falando mal de nós. Mas não é, mano. Mas assim, quando eu entrei lá, a formação era assim, ó, você tinha que ser valentão. A formação do policial você tem que ser valentão, tem que ser o nervosão, tem que ser... Você só é respeitado se você é o cara que você chega, pega, pá. Que foi isso que me fez a minha cabeça, vacilão, de ser maluco, tá ligado? Porque você tinha que ser um cara pros caras te respeitar. Os caras me respeitavam pra caralho lá, mano. Eu saí de lá, os caras me respeitando pra caralho. Eu saí de um grupo especial de lá. Mas, mano, é idiota, ridícula essa formação. Você tem um valentão. Então, precisa discutir, mano. Policial, mano, é uma função necessária. Só que, irmão, você não precisa ser o valentão. Você não precisa ser o violento. Você não precisa ser o machão, tá ligado? Tipo, isso não acontece muito. O cara entra na sua frente, tá ligado? Aí, não, você tem que desviar. E eu tenho quase certeza que ele tinha por volta, assim, uns 20 e poucos anos. Era um cara novo. Tava na cara dele que ele era um cara novo. E aí você pensa, cara, você como uma figura, né, de segurança, de ordem, seja lá como for, tomar uma atitude dessa de um garoto. É uma atitude de um garoto. Que, tipo, não é exercício da função. Exatamente. Não faz parte da função. Mas, mano, pra mim é essas paradas, tá ligado? E eu acho que eu tenho muito mais história pra contar, mas eu acho que assim, não é assim, ó, eu não queria que fosse só a gente contra a polícia, tá ligado? Exato. Eu sou um cara que sou negro, tá ligado? Trabalhei com uma farda, eu acho que a minha experiência, eu quis contar isso, era realmente essa parte, que eu conheço esse sentimento e eu acho que eu posso, de alguma forma, contribuir com soluções, tá ligado? E era esse sentimento que eu queria trazer aqui, tá ligado? Porque eu conheço pessoas que trabalham lá, que são policiais, que trabalham com farda, são pessoas boas, tá ligado? Só que eu acho que eu tenho a obrigação agora, que como a gente tem uma voz um pouco, tipo, é uma voz pequena ainda, mas pode se tornar um dia grande, eu acho que a gente, vamos falar, velho, e eu quero muito falar com quem não quer me ouvir, tá ligado? Com as pessoas que só tem a criticar, os caras estão criticando. Eu quero tentar falar com vocês pra vocês pelo menos me ouvirem, tá ligado? Conseguir entender de uma outra perspectiva, né? E eu acho que era essa a intenção de falar um pouco do que foi ser um negro usando uma farda, entendendo que, cara, é preciso entender o início dos problemas para poder resolver o problema realmente, né? Não só... Foi quando eu decidi falar, não quero trabalhar mais com a farda, que eu tô secando, além de eu estar secando gelo, é uma coisa que, mano, esse trabalho aqui, se não for um trabalho bem pensado, ele só vai fazer o mal, tá ligado? Ele tá, tipo, é um trabalho cego, tá ligado? Porque você não tá resolvendo o problema, você não tá fixando o problema, você tá vendo o problema ali no início, começando, ninguém dá importância para aquilo, aí quando aquelas pessoas se tornam realmente problema, aí vão agir. Então, mano, eu falei, não, tô fazendo parte de um processo totalmente ridículo aqui, tá ligado? Tô vendo o problema se criar, acontecer,
Aí eu agora vou bater de frente que você é um problema. Não, eu não ajudei lá no começo. Não ajudou no começo. Aí isso fez eu falar assim, não, meu tempo como uma farda acabou. E hoje eu tenho muitas críticas a quem trabalha com a farda, não todos, mas as críticas são essas, mano. Dá pra gente melhorar, dá pra gente melhorar muito. E vocês, o que vocês acham? Vocês têm críticas? Vocês concordam? Vocês discordam? Qual que é a visão de vocês? Vocês se sentem seguros com a polícia? Não se sentem? Eu quero muito saber a opinião de todo mundo aí a respeito disso aí. É isso, deixa seu comentário aí, certo? Isso aí, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal aí que a gente vai procurar trazer bastante conteúdo legal aí pra todo mundo. E eu acho que é isso, né, Guilherme? É isso. A salinha, estúdiozão massa, Mais uma tamo vez, junto. tamo junto sempre. Participação. Estúdiozinho massa. E é isso, rapaziada. Se você quiser saber aí sobre a Austrália, sobre nós aí, sobre o assunto, deixa a crítica aí também. É isso aí, vamos se comunicar E a ideia é essa, nossa voz, certo? Nos veremos no próximo Valeu, episódio. rapaziada. Deixa o like aí. Obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto sempre. É isso. Beijo.